Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Galera, com o compromisso da questão de humanas, né, de deixar as aulas gravadinhas para vocês, acabei tendo um probleminha de acesso ao Meet e acabou gerando uma impossibilidade de gravar o vídeo ao vivo, né, na hora que a aula estava acontecendo. Mas mesmo que não tenha gravado na hora, tá aqui o videozinho, os comentários das questões dessa manhã, né? Dessa manhã de 20 de julho de 2020, né? Uma data que é o Dia do Amigo. Então, vocês, minhas amigas, meus amigos, boa aula, né, para vocês, boas dicas, macetes, informações importantes sobre as questões do SESMAC, tá? Para vocês nessa segunda-feira, né, particulares. Galerinha, eu trabalhei as seguintes questões, né, nesta manhã do Dia do Amigo, né? Então, um tema, né, que o SESMAC trabalha bastante, que o SESMAC sempre está trazendo em suas provas, se diz respeito aos impactos ambientais, né? Seja o lixo, seja a questão do plástico, seja a situação da poluição atmosférica, visual e outras, né? Então, acompanha comigo essa questão que o SESMAC trouxe no vestibular de 2017, né? Mas que apareceu de outras formas nos vestibulares mais recentes da instituição, tá? Então, primeira questão. Um acordo climático com regras claras e prazos definidos, somente seria discutido a partir de 1997. Fica atenta à data. Para ter efeito prático, era preciso que ao menos 55% dos países que juntos produzem 55% das emissões o ratificassem. Dessa forma, o acordo somente entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2009, depois que a Rússia o ratificou em novembro de 2004. Esse acordo estabeleceu metas para a redução da emissão de gases poluentes que intensificam o efeito estufa, com destaque para o CO2. Por ele, propõe-se um calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2009 e 2012, também chamado de primeiro período de compromisso. Então, isso aqui, né, adaptado, né, de atualidades, entendendo o mundo contemporâneo, o fragmento acima, né, está se referindo aqui, né, galera? Então, queridos, né, essa questão está tratando sobre um evento, um encontro internacional, onde as autoridades, né, que respondem pelos estados, né, pelos estados modernos, deveriam assumir um compromisso na redução da emissão de gases do efeito estufa, em especial CO2. Ele colocou que é a partir de 97, né? E essa redução seria de 5,2%, tendo como base a emissão de poluentes do ano 1990, né? Que conferência, que encontro, que evento foi esse? Alternativa A diz, ao Acordo de Estocolmo, na Noruega. Né? Não, o Acordo de Estocolmo na Suécia, perdão, absurdo agora, né, geograficamente que falei. B, a Conferência de Nairobi. C, ao Protocolo de Kyoto. D, ao Acordo de Moscou. E E, ao Protocolo de Montreal. Então, veja, ele colocou 5 eventos internacionais que discutiriam essa questão, tratando aí sobre emissão de gases poluentes. Qual foi a conferência da ONU que estabeleceu metas, prazos para redução da emissão de poluentes? Alternativa A falou, Acordo de Estocolmo na Suécia, está errado. Porque Estocolmo, galerinha, foi a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. Tá? Então, pela primeira vez na história, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada, a ONU realizou um encontro
onde iam ser apresentados dados técnicos científicos a respeito dos vários problemas ambientais, tais como desmatamento, extinção de animais, poluição dos oceanos, destino final para os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, toda a problemática ambiental, né? Então isso foi em 1972. Essa conferência, ela não teve um efeito prático das autoridades dos estados assumirem compromissos, né? Porque houve um impasse, né? Houve uma divergência de concepções sobre as metas, sobre atingir esses resultados entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos discordavam, né, dos países subdesenvolvidos, beleza? Então, não houve um compromisso assinado por nenhum estado, tá? Aí vem a Conferência de Nairobi. Nairobi, no Quênia, aconteceu 10 anos depois, tá? E ela é chamada de Estocolmo mais 10, né? Aí, Nairobi, então veja, né, a Conferência de Estocolmo, alternativa A, né, não era sobre emissão de gases poluentes, tá bom? Porque foi 72, o outro pegava a base de 90, então não tinha nem como se aplicar isso. Ela foi geral, ela tratou de vários temas, enquanto essa outra do enunciado falou um tema específico, mudanças climáticas, né? Tá? Então, a alternativa B fala sobre a Conferência de Nairobi, conhecida como Estocolmo mais 10. Aconteceu em 1982. Aí você pensa, caramba, 10 anos depois, as autoridades se reuniram, vamos discutir a problemática ambiental, como é que está o mundo, o que melhorou, o que piorou, e a verdade é que só piorou, né? Mais animais entraram na lista de extinção, outros foram extintos, aumentou a desertificação, aumentou a poluição atmosférica, visual, crescimento urbano desordenado, né? Então, Nairobi, ela ela tem uma contribuição grande, porque é a partir dela que vai vir a discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Ela foi uma conferência ampla, discutiu várias problemáticas ambientais. 82. Então, veja, são 8 anos antes da meta do ano referência da emissão de poluentes. Então, também não vai ser Nairobi, né? A alternativa correta, gente, é a alternativa C, Protocolo de Kyoto. Então, se ligue. O Protocolo de Kyoto, ele aconteceu em 1997. Houve a primeira rodada de discussões. Nessa, os Estados Unidos se recusaram a assinar esse compromisso. O presidente era o presidente Clinton, Bill Clinton, né? E a alegação era a questão econômica, que aquilo ia afetar demais a economia dos Estados Unidos e, além de um problema ecológico, ia ter um problema econômico. 4 anos depois, em 2001, houve um segundo encontro, tá? E desta vez, o presidente já não era mais Bill Clinton, era George W. Bush, que também se recusou a assinar, usando os mesmos argumentos que o seu antecessor, tá? A questão econômica inviabilizaria, tá? Assumir esse compromisso ecológico, tá? O protocolo de Kyoto, ele obrigava os países industrializados, tá, a reduzir esses poluentes. Portanto, mas os industrializados desenvolvidos. O Brasil, por exemplo, não era obrigado, mas o Brasil assinou o protocolo de Kyoto. Tá bom? Por quê? Porque o Brasil contribui para o que é apresentado como o aquecimento global através das queimadas, em especial da floresta amazônica, né? As atividades pecuárias, como o gado bovino, né, o rebanho bovino, contribui para a emissão de gases do aquecimento global, como é o caso do gás metano. Tá? O protocolo de Kyoto, gente, ele foi substituído pelo Acordo de Paris, tá? Porque dessa vez os Estados Unidos assinaram, né? Tá? Então, na gestão de Barack Obama, os Estados Unidos entraram, tá? Então, essa conferência, ela veio umas negociações em 2015, 2016 efetivou-se, tá? E já o Donald Trump, né, ele retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, tá bom? Então, gente, o Acordo de Paris substitui Kyoto,
Alternativa C. D não é porque nunca houve uma conferência em Moscou sobre meio ambiente, tá bom? E Montreal, alternativa E, fala sobre um tema específico, que era o buraco da camada de ozônio, tá bom? Então, Montreal foi inclusive em 87, né? 86, tá? 1986. Então, não se tratou da emissão de gases poluentes. A questão era o CFC que destruía o buraco da camada de ozônio, tá bom? Vamos para a questão, essa foi a questão 37, né? Vamos ver a questão 38, ó, uma questão conteudista, né? Que requer que você conheça mapa, interprete mapa, né? Então, a questão 38 diz: essa questão deve ser respondida com base no texto e no mapa a seguir. No texto, nos últimos anos, o país tornou-se o maior exportador mundial de software. Fique ligada nisso, software. O país exporta tecnologia. A nação é apontada como uma economia ascendente, país emergente. O impacto desse crescimento, no entanto, reflete-se pouco e lentamente nas condições de vida da maioria da população. Então, o paradoxo é que, embora exporte tecnologia, embora sua economia seja ascendente, isso não tem repercutido positivamente para a maioria da sua população. Tá? Dados do Banco Mundial contabilizam 455 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza do país. É como se você imaginasse que existisse 2 Brasis só de miseráveis. É isso que você encontra nesse país. Então, que país seria esse? Que domina a tecnologia, né? Que é uma economia ascendente, mas que esse crescimento não significou uma melhoria na qualidade de vida da maioria da população, tá? E aí tem um mapinha, né, para que você identifique, tá? De 1 a 5, né? Que país é esse? Então você não tem que saber todos os países do mundo, né, minha querida? Né, meu querido? Você não precisa. Mas tem alguns países que têm uma relevância internacional, né? Que tem uma importância no cenário político internacional e geopolítico. E você precisa saber localizar onde é a Inglaterra, onde são os Estados Unidos, onde fica a Argentina, México. Esses países são países relevantes para você saber localizar, como o Japão, né? Coreia do Sul, isso tem que saber localizar. Bom, que país é esse? China. Será que a China tem aí 450 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza? Será que a China se destaca pelo software? Será que é isso só? Tá? Ela tem um grande crescimento econômico? Sim, tem. Né? Mas a China não tem essa população de miseráveis, não. A China tem miseráveis, sim, como existe miserável em vários lugares do mundo, né? Mas a China tem reduzido bastante a sua pobreza, gente, bastante. Tá? Para termos ideia, de acordo com a ONU, em 1981, 97% da população chinesa era considerada pobre ou muito pobre. Hoje, esse número caiu para 13%. Ainda tem problemas estruturantes na China. No entanto, eles já vêm avançando muito. A China tem um número grande de pessoas que vivem na classe média. Tá? Pessoas que conseguem viajar para o exterior, comprar sua casa, comprar um item tecnológico, se alimentar. Tá? Então, a China não é esse país do texto. Tá? E o 2 é a Arábia Saudita. Não tem nem essa população. Tá? Então, a população da Arábia Saudita é uma população que está concentrada em algumas áreas, porque boa parte do país é um deserto, né? Tem lugar que ninguém nunca botou os pés lá, tá? De tanto deserto que é. Então, 2 não pode ser. 3, que país é esse? 3 é a Austrália. A Austrália tem uma população pequena, um pouco mais que 30 milhões de habitantes, tá? Então, já não se configura uma economia ascendente, ela é um país desenvolvido. Tá? A Austrália não se destaca pela exportação de software, não é isso, eles exportam outros produtos, tá? E a população é pequenininha, tá? Menor que a população do estado de São Paulo, para você ter ideia. Então, vamos sobrar agora quais aí? 4, 5, né? Bom, 4, que país é esse? É a resposta, né? 4 é a Índia. É isso que responde o nosso enunciado, tá bom? A Índia é um país cheio de contrastes, gente, né? Então, por exemplo, que local é esse que exporta software? Você vai anotar o nome da cidade, da localidade que é considerada assim o Vale do Silício da Índia, tá? Bangalore, tá bom? Então, Bangalore
é a área de exportação de tecnologia. Muitos indianos se destacam nessas áreas, estão trabalhando em centro de pesquisa na universidade do mundo inteiro, tá bom? Já o 5, né, que não é a resposta, sabe que é 4, tá? E aí você sabe que a alternativa correta é a letra D, D de Damasceno, né? O 5 não vai ser, o 5 é o Cazaquistão, Ásia Central, tá bom? Então, avancemos. Esta questão foi a questão 38. Então, agora a gente dá uma avançada, porque as questões que vêm logo depois são questões ligadas à geografia do Brasil, geografia de Alagoas, e aí você estuda com o nosso querido Clécio, né? Então, vamos dar uma avançada, vamos para a questão 75, tá? Vamos trabalhar em geopolítica, vamos trabalhar relações econômicas internacionais, né? Vá localizando aí no seu livrinho, tá? Questão 75. Vamos ver que questão é essa. Então, vamos lá, né? Questão 75. Ó, tem uma charge. Tem alguém, né, com as mãos levantadas, é um chinês, né? E aí tem outros personagens que estão com a faca na mão, dividindo ali o que é uma pizza, né? Tem a Rainha Vitória, essa mulher, né? Esse desenho da mulher aí no canto esquerdo. Tem um homem que está com um semblante meio pesado, né? Que é o Kaiser alemão, ó, o Reich alemão, né? Tem um outro com um bigodinho muito estiloso, um capzinho, olhando com curiosidade. Ali é o czar russo, né? Quem sabe da família Romanov, tá? Tem uma jovem encostada ali na Rússia, né? Olhando atentamente, é o símbolo da França, a liberdade, né? E tem um outro, estilo samurai, segurando no queixo e pensando, né? Eles estão ali retalhando a China é representada por uma pizza, né? Que é um hábito alimentar que vem da China e conquista o mundo através da Itália, por exemplo, tá? Gente, considerando a mensagem contida na charge e os conhecimentos sobre o imperialismo na China, e não da China, no século XIX, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. A primeira proposição diz: a principal consequência do neocolonialismo na China foi a total aculturação de sua população. Será que isso aconteceu? Será que os chineses perderam a sua cultura milenar? Não, né? Os chineses foram humilhados, foram invadidos, mas não foram aculturados, eles mantiveram sua cultura, tá? Então, a primeira proposição tem que ser F, né? Vamos ver a segunda. A charge é alusiva à partilha da China. E as personagens representam as potências que se beneficiaram com a abertura do mercado chinês. A Inglaterra, Rainha Vitória, a Alemanha, do Bismarck, a Rússia, do czar, a França, né, do colonialismo francês, e o Japão imperialista. Segunda está correta, V, né? V. Então eu tenho F e tenho V. Vamos ver a terceira. As diversas tentativas dos Boxers, grupo de nacionalistas radicais, para acabar com a dominação estrangeira no país, não impediram a perda do território de Hong Kong para os japoneses. Está errado aí em duas coisas. Uma coisa, na verdade, né? Eles, de fato, não impediram a perda do território de Hong Kong, só que não foi para os japoneses, foi para os britânicos, para os ingleses. Hong Kong ficou mais de 100 anos sob o controle da coroa inglesa e não japonesa. Anota aí, os japoneses invadiram a Manchúria, uma região rica em carvão, em gás natural, tá? Então, no norte, né? No nordeste ali da China. Então, está errada, né? Terceirinha está errada. Vamos ver a quarta. A China representava um atraente mercado consumidor, devido, entre outros, à sua grande população absoluta. Verdade. Por mais pobre que existisse no século XIX na China, como a população era muito grande, você tinha um mercado consumidor. Imagine que 10% dos chineses pudessem comprar, consumir. Muitas vezes esses 10% da China que podiam consumir eram populações maiores do que países europeus. Então, essa população absoluta atraía a ganância e o interesse das potências, né? Então, correta. E a última diz: a resistência chinesa ao avanço do imperialismo
foi neutralizada após sua derrota na Guerra do Ópio. Sim, né? Os chineses foram derrotados e humilhados de tal forma que a Inglaterra obrigou o chinês a se drogar, né? A consumir opiáceos, a consumir droga. Tá? Então, a alternativa que responde, querida e querido, essa questão, né? A questão 75 é a alternativa A. Beleza? Vamos ver uma coisinha aqui. Beleza? A questão 76 é Brasil, né? Tá bom? Então, a gente dá uma paradinha, foi as questões que eu trabalhei hoje com a turma, tá? E eu vou estar disponibilizando agora, então, essas questões comentadas para vocês de geopolítica, de economia, né? Tá bom? De BRICS, né? Que eu acabei tratando com Bruna, com Leila, com Ana Cláudia, tá? Então, vamos dar uma analisada, tá? Sobre essas questões, tá? São temas relevantes, são temas atuais, são temas que o Enem costuma, né, trabalhar, costuma cobrar de vocês, tá? Então, eu deixo essa situação para vocês, a questão 76, tá? A gente fecha essa aula comentando uma questão de atualidade sobre BRICS. Cuidado, hein, galera? BRICS não é bloco econômico, não, tá? Tem gente que marca e acaba marcando errado. Então, vamos lá, essa questão 76. Os BRICS, apesar de convergirem em diversos temas, apresentam divergências, sobretudo quanto às relações bilaterais entre os membros. Em relação a esse contexto de divergências, marque V nas alternativas verdadeiras e F para as falsas. O Brasil não está satisfeito com o perfil das relações de trocas com a China, uma vez que exporta commodities e importa uma diversidade de gamas de bens manufaturados. Galera, de fato, o Brasil exporta commodities que têm pouco valor agregado e importa produtos manufaturados, ou seja, industrializados, que têm mais valor agregado. Mas a bem da verdade é que nessas relações econômicas Brasil e China, o saldo é superavitário para o Brasil. O Brasil tem uma balança comercial positiva com a China. E anota aí, não esqueça, né? A China é nosso maior parceiro comercial, tá? Então, é falso, né? Quando diz que o Brasil não está satisfeito. O Brasil está sim satisfeito, tá? Nosso maior parceiro comercial. P. A Índia e a China enfrentam tensões geopolíticas na região do Tibete e desavenças na relação do Paquistão. Verdade. Tá? Existe uma região entre Paquistão, Índia e China, que é a Caxemira, que é motivo de tensão entre esses países. Tá bom? E também relacionado ao Tibete, uma vez que o Tibete não reconheceu a Revolução Chinesa, né? Então, essa área, essa região da China se levantou contra o governo de Mao Tse-tung, foi reprimido, né? E o seu líder do Tibete, o Dalai Lama, se refugiou na Índia, o que a China reivindicava o reenvio, a extradição dele, a Índia nunca mandou, e acabou sendo motivo de tensão entre Índia e China, tá bom? Então, essa tá verdadeira. A primeira foi falsa, a segunda foi verdadeira. A terceira diz: o Brasil e a Rússia desejam ser membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Porém, Índia e China, que já possuem um assento permanente, não se pronunciaram a favor desse pleito. Então, errado, tá, gente? Por quê? O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, sendo 10 em caráter temporário e sem poder de veto nem de voto, né? Eles não têm poder de decisão. Dos 15 países, só 5 têm cadeira permanente nesse conselho. São, de fato, os países que mandam, que podem intervir, que têm direito ao voto e direito a veto. Quais são eles? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia. Então, está dizendo que a Rússia não faz parte. A Rússia faz parte, a Rússia substitui a antiga União Soviética. Tá? O Brasil não faz parte. A Índia não faz parte, mas a China faz parte. Tá bom?
Então, Brasil e Índia querem fazer parte do bloco. E aí você vai anotar uma dica do Dama para vocês. É o G4. Caiu sob G4, é o grupo dos 4 países que querem ampliar o poder de decisão do Conselho de Segurança da ONU, porque sendo só 5, eles acham que hoje é anacrônico. Porque quando o Conselho de Segurança da ONU foi criado, o mundo tinha 2 bilhões e meio de população, né? 2,5 bilhões. E hoje tem quase 7,5 bilhões. O mundo é outro, surgiram outras demandas, surgiram países, outros desapareceram, temos problemas que não havia em 45. Então, alguns países querem ampliar esse poder de decisão. G4, quais são eles? Índia, Brasil, Alemanha e Japão. Beleza? Última proposição diz: a Rússia e a Índia compartilham uma sensível relação de desconfiança mútua, em que ambos querem a proeminência na Ásia Central. Também está errado, né? A Ásia Central é a área de influência dos russos e os chineses se dão bem com isso, tranquilo, embora haja investimentos ali, há parcerias entre a Rússia e a China, né, com a nova rota da seda que passa na Ásia Central. Tá bom? Então, a alternativa correta, não há essa tensão, pelo menos no momento, né, a curto prazo, talvez a médio isso venha a haver um problema, a longo, mas a médio, a curto prazo não. Portanto, a alternativa correta é D de dama, D de Damasceno, F, V, F, F, tá bom? Então, queridas, abração do Dama, na torcida por vocês, ainda temos coisa, ainda temos bala aí na agulha para a gente trabalhar, tá bom? Lembre-se, né? Da super revisão Valder, né? Sou mais Valder Cursos, questão de humanas, parceria top na frente da gente, só você, aluno. Um abraço forte, até a próxima.